A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente! Estamos hoje, mais uma vez, prontos aqui para fazer um convite especial a você. O convite para você pensar e repensar. Sabe, pensar a gente está pensando o tempo todo, mas acredite, repensar nem sempre. A gente precisa ser convidado a repensar. E geralmente, quando a gente faz isso, a gente começa a perceber coisas que antes estavam passando desapercebidas por nós. E coisas que são importantes. Então hoje eu convido você a pensar e a repensar mais uma vez em um tema altamente relevante e importante. Hoje nós vamos falar sobre uma inimiga chamada ansiedade. Infelizmente, isso tem atacado as pessoas de uma forma avassaladora. E o interessante, é uma coisa que tem gente muito mais preparada para falar sobre isso aqui do que eu, mas uma percepção. A gente percebe que depressão, um assunto que tratamos recente, ele acaba sendo assim bastante genérico e atinge, eu diria que em proporção maior, a pessoa já numa fase adulta. Mas a ansiedade tem tomado conta dos adolescentes e dos jovens de uma forma assustadora nos dias de hoje. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa tratar sobre esse tema, tá certo? Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar o seu like, compartilhar com outras pessoas. Para este tema, está comigo mais uma vez a nossa convidada, a pastora Joeli, ela também é psicóloga. Hoje, inclusive, eu vou falar com ela um pouquinho sobre qual a abordagem da psicologia que ela atua, que ela trabalha, tá bom? Joeli, pastora Joeli, muito bom tê-la novamente conosco aqui no programa Pense e Repense. Eu que agradeço. Que bom estar aqui de novo fazendo mais um programa e conversando sobre esse tema, que realmente já tem afetado até crianças. Até né? crianças, isso. Olha isso. Então, realmente é algo sério e precisamos cuidar o quanto antes. Eu falei adolescentes e jovens e é verdade, mas até crianças. Até crianças. As crianças também estão sendo afetadas por Sim. isso. Bom, eu vou começar hoje com um texto mostrando para você que essa questão da ansiedade, essa preocupação exacerbada com a vida, já era uma preocupação do Senhor Jesus em nos alertar quanto a ela, né? Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versos 25 em diante, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Pastora Joeli, antes de falar com a psicóloga, uma coisa que fica claro nesse texto aqui de Jesus é o quanto ele está elevando a autoestima do ser humano, deixando claro aqui o quanto a gente é importante, né? Parece que é isso que ele está querendo despertar. Ei, você é importante, você é importante. Você tem valor. Você tem valor. Se Deus cuida da ave, não vai cuidar de você? Se ele dá a beleza para uma planta, para uma flor, não vai dar também essa condição de você se vestir bem? Interessante isso, né? É verdade, né? Deus colocando a gente para cima. Ele está dizendo assim, ei,
levanta aí a estima, vamos lá, que eu tô com você, olha, eu tô cuidando daquilo que não é importante, imagine de você, que tem valor para mim. Verdade. Né? Quando eu leio esse texto, eu sempre lembro, né? Jesus, ele se entregou por nós e ele não nos dará todas as outras coisas e de graça. Verdade. Se ele se entregou na cruz, que era o bem mais precioso, porque Deus Pai tinha um Filho único, Jesus Cristo, se entregou por nós, não vai nos dar as outras coisas? Vamos até mostrar isso para o pessoal em Romanos, né? Romanos capítulo 8, vamos ver onde é que está. Versículo 32, né? Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Pois é. Pois é, se já deu o mais importante. Ele já deu Jesus, que vai garantir e garante para nós salvação. Não vai vir com ele todas as outras coisas que nós precisamos? Verdade. Ele sabe de tudo que a gente precisa, todos os detalhes. E aí ele vai dizendo assim, vocês estão preocupando com o básico. Para quê? Eu cuido do básico. Ele cuidou do mais importante que a gente não poderia ter, que era a salvação, e ele nos deu. Isso. Imagine o básico. Aquilo que nós não poderíamos alcançar por nós mesmos, Isso. ele nos deu. Né? Imagine as outras coisas. Verdade. Então ele está dizendo assim, ei, preocupa não, você tem valor, você é importante. Olha para mim que eu cuido de você. Ele cuida da gente desde a concepção, desde antes ele já sonhava com a gente. Vai cuidar até o fim, né? A Bíblia não diz que ele está conosco todo o tempo até a consumação dos séculos? Para mim, uma das mais poderosas promessas de Jesus é essa, né? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco só para ficar de olho, dizendo assim, olha, tá dando errado e eu tô aqui caiu. de braço cruzado. Olha, não... Ele é o Deus que cuida, que protege. Para fazer alguma coisa. Para fazer a diferença na nossa vida. Ele é pai. Amém. E qual é o pai que não quer ver o filho bem? Verdade. Então não vai ser diferente com ele na nossa vida. Então, agora, pastora, vamos falar com a psicóloga. Trocando o personagem. Vamos falar com a psicóloga. Primeiro, ansiedade. Primeiro que eu acho que existe um nível dela que todos nós temos e vamos passar por isso a nossa vida toda, não é? Natural. Natural. Então vamos falar um pouquinho sobre essa ansiedade que seria considerada natural e quando ela deixa de ser natural e passa a ser uma doença, um problema? Certo. Ansiedade é algo que todos nós temos. Ponto. Certo. Ficamos ansiosos, preocupados com alguma coisa. Faz parte da vida do ser humano, porque, por exemplo, temos uma conta para pagar amanhã, tem um pagamento para receber hoje, mas ainda não chegou, então a gente acaba se preocupando com isso. Natural na vida do ser humano. Quando é que essa ansiedade ela passa a ser um problema? Quando esse indivíduo ele começa a ter prejuízos no seu funcionamento. Então, ele tem prejuízo no seu trabalho, ele já não consegue desempenhar bem as suas funções por causa de uma preocupação. Seu relacionamento familiar é comprometido por conta disso. Então, tudo na vida desse ser humano, desse indivíduo, começa a ter prejuízo. Então, a gente já começa a observar essa ansiedade que passou de limite. É como se fosse assim, ela tem um limite, e é um limite natural, passou disso, temos aí um transtorno. Quando olhamos para a ansiedade como transtorno, a pessoa ela não se preocupa só com a conta que ela vai pagar amanhã. O transtorno, essa pessoa com ansiedade generalizada, como nós chamamos, ela tem preocupações com várias coisas, em várias áreas da vida, com coisas que ela nem sabe se vai acontecer. É como se ela estivesse inventando até uma situação, já que aquilo não aconteceu, então ela começa até... É mais ou menos assim. Pode acontecer. Né? Tem uma criança, vamos dizer, essa família, vamos dizer uma mulher, ela tem um filho e ela diz assim, meu Deus, como é que vai ser esse menino na faculdade? Eu já tenho que fazer uma poupança e eu estou hoje com meu rendimento baixo. Ela está se preocupando com uma situação de daqui talvez a 15, 16 anos, porque é uma criança ainda. Então ela está se preocupando lá na frente. Ela também já está preocupada com um trabalho que ela não tem e ela precisa melhorar o rendimento. E daqui a pouco ela está preocupada porque ela quer viajar para fora do país e então veja que a ansiedade em vários aspectos. E a mente dela fica tão agitada com coisas que não são reais e acaba atrapalhando o funcionamento dela em todas as áreas. Por que eu digo que não são reais? Porque essas coisas não aconteceram ainda. E ela nem sabe se vai acontecer. Entendo. Mas ela já está preocupada. Né? Então a ansiedade está muito ligada a isso. Uma preocupação exagerada com algo que ainda não está acontecendo e que eu não sei se vai acontecer. Preocupar. Sim. Ocupo a minha mente antes da hora. Antecipadamente. Como a gente fala, né? Morrer de véspera. Certo, é verdade. Agora, quais os sinais, quais os sintomas que a pessoa
ela pode observar para saber se ela está vivendo essa ansiedade que passou do limite, que já extrapolou? Geralmente a ansiedade ela traz efeitos no físico. Tá? Existe uma somatização. Então essa pessoa ela tem, geralmente, não é que todo mundo vai ter, mas certo, acontece com muita frequência. Taquicardia, coração acelera, e tem gente que acha que vai infartar, que sente uma dor no peito, e a emergência está cheia de gente que chega lá achando que está infartando, mas na verdade é uma crise de ansiedade. É um tremor, ela treme diante de situações, ela tem uma sudorese elevada, tem problemas intestinais, outras pessoas vão desenvolver já prurido, né, coceira na pele. Então, outras pessoas com doenças, por exemplo, autoimune, como, por exemplo, a psoríase. Uma pessoa que tem ansiedade ou está em crise de ansiedade, a psoríase, ela estoura, ela apresenta um pouco mais. Então, o corpo dela vai dando sinais de que essa ansiedade passou do limite. Uma outra coisa que é muito comum, o sono. Quem tem ansiedade, o sono é afetado. Na depressão... Para menos. Na depressão, geralmente, o sono é para mais, porque ela quer fugir da realidade, então ela dorme. Geralmente é assim. Pode ser o inverso, mas é muito raro. Na ansiedade, não. Ela perde o sono. Aquela pessoa que dormia muito bem, ela começa a ter dificuldade para dormir. A mente dela não para durante a noite. Até porque ela não consegue dormir, porque a mente não consegue, não descansa, não né? Descansa. Ela não consegue relaxar para dizer assim, vou dormir. Porque na hora que ela deita... que ela começou, ela diz assim, parei todas as atividades do dia, deitei, aí a mente começa a trabalhar com as preocupações, com coisas que não existem. E aí ela perde o sono, isso vai embora. Aí tem outras pessoas que até dormem, chega no início ali do sono, deita e dorme porque está cansada. Dorme 2, 3 horas, acorda, passa a madrugada acordado e o sono não volta. E aí nós percebemos esse adoecimento. Quando nós falamos, por exemplo, de ansiedade, né, são 6 meses para a gente fechar um diagnóstico de ansiedade. Nossa! Em torno disso. Isso com muita frequência, com muita recorrência. Porque uma coisa é, esse paciente, ele se preocupar com um item específico. Tá? Aí a gente não considera uma ansiedade um transtorno. Certo. Mas quando existem vários fatores... Pode ter alguma outra coisa envolvendo a vida daquela pessoa em torno daquele tema, né? Perfeito, isso mesmo. Mas quando essa ansiedade vai para várias áreas, e quando a gente olha de fora e você diz assim, mas não tem nada aqui. Não tem porquê, é só o e se tal coisa acontecer, e se isso der errado? Por quê? Na preocupação exagerada, o desfecho é sempre o pior. Ah, tá. Além de ter a preocupação, a pessoa acha que não vai dar certo. Interessante, porque se a pessoa parasse para pensar e conseguisse dar um desfecho legal... Achar uma solução, né? Mas não, ela vai... Olha, interessante isso. Porque é por isso que Jesus disse... Quem é que vai conseguir, com a sua preocupação, aumentar 1 hora o custo da sua vida? Faz nada. Isso, é verdade. Isso. Porque se a gente se preocupasse e a preocupação trouxesse solução para o problema... Vamos ficar preocupados. Vamos ficar preocupados. Porque daí resolve. Não tinha problema, não tinha gente com ansiedade, nem fazendo tratamento para isso, porque resolvia. Quando nós temos ansiedade, ou quando olhamos para a ansiedade, eu vejo assim, para de olhar para o problema, acha a solução. A mesma energia que eu gasto para me preocupar, eu gasto para solucionar. Sim. Para encontrar possibilidades. Então, se o que eu estiver pensando de fato acontecer, como eu posso resolver isso? Essa é a pergunta que todo ansioso precisa se fazer. Para ele chegar numa solução. Porque às vezes ele fica olhando para o problema está aqui na minha frente, eu só vejo o problema. Quanto mais eu olho, cresce. Sim. Eu digo que quanto mais atenção eu dou para aquilo, é igual a fermento que você coloca no bolo. Quanto mais fermento você coloca, mais a massa cresce. Nosso pensamento diante do problema é assim. Quanto mais eu olho para o problema, mais ele cresce. Se eu parar e pensar, qual é a solução para isso? Como é que eu resolvo isso aqui? Se um amigo meu estivesse passando por isso, chegasse para mim e perguntasse, para que você faria? O que eu daria de conselho? Eu vou começar a partir de então a achar possibilidades de solução. Sim. Não quer dizer que aquela é a melhor solução, mas isso quer dizer que eu já estou dando um comando para o meu cérebro, dizendo assim, ei, se tal coisa acontecer, eu sei o que fazer. Eu não preciso perder o meu sono, deixar de viver a minha vida, porque eu sei o que vou fazer. E nem preciso começar a me preocupar agora, né? Mas é depois que eu vou pensar nisso, é depois que eu vou resolver isso. Isso. Ou seja, conseguiu colocar as coisas no lugar. No lugar. E Isso, não ficar atropelando tudo, trazendo tudo para o dia de hoje, né?
Meu Deus. Basta cada dia o seu mal. Olha aí, a palavra de Deus é tremenda. Olha a ciência e fé, né, que nós falamos no outro programa. Basta Olha elas cada alinhadas. dia o seu próprio aí. mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu tenho os problemas para resolver hoje. Então eu vou cuidar dos de hoje. E amanhã? Amanhã está na mão do meu Deus. Para aqueles que têm fé é assim. Para aqueles que não têm fé, aí é onde a coisa fica um pouquinho mais complicada. Tá? Porque não tem certeza de nada, não tem controle de nada. E realmente nós, seres humanos, não temos controle de nada. A gente está aqui agora gravando esse programa e a gente tem um planejamento do que queremos fazer depois. Sim. Mas não sabemos se vai acontecer, porque nós não temos convicção. A certeza que temos é essa: estamos aqui batendo um papo, conversando com as pessoas. E depois? Não sei. Por isso que Tiago diz, né, que a nossa vida é como se fosse um vapor, que agora existe, daqui a pouco não existe não tem mais. É isso mesmo. Agora, quando a gente começou o programa, eu falei sobre isso estar atingindo um número tão grande de adolescentes e jovens, e você inclusive pontuou as crianças também. Sim. Por que isso tem acontecido com essa faixa etária? Com crianças, adolescentes, com jovens? Por que a gente tem encontrado tantos nessa faixa de idade ansiosos? Se a gente acha que a vida deles é tão boa, né? A gente imagina que as preocupações deveriam tomar conta só da cabeça do adulto e tal. Que tem boleto para pagar, né? Criança não tem. Então, quando nós pensamos nisso, existem alguns fatores, né? Primeiro, esse ativismo, o corre-corre, que os próprios pais já estão enfrentando isso em casa. Então, essa dinâmica familiar acaba afetando os filhos. Quando nós olhamos para um tempinho atrás, as crianças de antes, elas tinham tempo de brincar. Poxa. Né? E como? Brincava, jogava bola na rua, subia em árvore, criança era feliz, nesse sentido. Quebrava uma perna, ralava um joelho. Férias, gente tinha isso, né? Hoje é difícil encontrar uma criança com gesso no braço. É verdade, né? Não teve infância, gente. A gente já diz logo, né? Ali é a infância, bem vivida. Por quê? Porque essa criança, ela se diverte, ela está brincando, ela está feliz, ela está vivendo coisa de criança. E quando nós olhamos para as nossas crianças hoje, veja a pressão que a gente tem. A criança, ela vai para a escola, ela chega às 7 da manhã na escola, ela já sai meio-dia e meia. Aí ela tem que fazer inglês, aí ela tem que fazer natação, aí ela tem que fazer reforço. Aí hoje nós temos as nossas crianças entrando na escola às 7 da manhã, saindo às 5 da tarde. Passa o dia inteiro na escola. Quando chega em casa, essa criança está cansada, ela precisa dormir. Aí ela não tem tempo com os pais, porque ela tem que dormir cedo, porque no outro dia, logo cedo, ela tem uma rotina de adulto que não tinha que ter. Aí chega no final de semana, essa criança, ela está cansada da semana toda. E aí a tecnologia hoje vem e às vezes faz um desserviço. Sim. Porque a criança, ela fica presa o tempo inteiro nos ela está cansada, ela vai deitar ali no sofá ou na cama dela e está com o celularzinho na mão, joguinho, videogame, e ela está em casa nesse ponto aí, né? Ela fica presa nisso. Quando você olha para essa criança, a pressão que ela sofre ali já começa, ela já está sendo levada, programada de uma certa maneira a pensar no amanhã. Sim. Você está fazendo tudo isso porque amanhã você tem que fazer um intercâmbio, porque amanhã você tem que entrar na faculdade X e fazer tal curso, porque amanhã você tem que ganhar tanto para dar certo na vida. Vale do Silício. E esse é um discurso que é encontrado dentro de casa. Então, esse é um fator. Não é só esse, mas esse é um fator. Né? Separação de pais provoca ansiedade em crianças, né? Divórcio. E quando o divórcio acontece, nem sempre é amigável. A criança presencia tudo isso, ela observa tudo isso. Então, são vários fatores que acabam adoecendo essa criança. E aí, por isso que a ansiedade tem chegado cada vez mais cedo. Eu não atendo particularmente criança, mas tenho amigos que atendem. Encaminho, geralmente, quando vem criança, eu passo para eles. E o consultório está cheio de criança, com ansiedade. E eu vejo uma coisa, é absurdo isso. Escolas, quer dizer, absurdo, espero que entendam por que estou chamando isso de absurdo. Eu falo do contexto, não estou falando que a escola está cometendo um absurdo. Mas você ver uma criança se submeter a um vestibulinho para ela poder entrar naquele colégio. Ela é tão pequenininha, pichotinha, já pensou? Eu fico imaginando o pichotinho ali, alguns aninhos de idade, com a mochilinha
Onde é que você vai? Eu vou fazer vestibulinho para ver se eu consigo entrar nessa escola para estudar. É uma pressão Quer dizer, muito tá grande. antecipando isso aí. Antes era coisa que ia acontecer lá com os 16 anos, 17 anos. Aí agora não. Agora a criança já passa por isso, por essa pressão também. Ela tem que dar conta. O padrão de sucesso que estão apresentando para as crianças é esse. Né? De que ela vai ter que estudar numa escola boa, de que ela vai ter que ter uma nota alta do Enem e tal. E é só isso que conta. E aí vem a ansiedade. E aí quando você menos espera, esse adolescente ele está ansioso, porque essa criança cresce, ela chega na adolescência. E a adolescência, eu sempre digo, é a fase mais linda de se viver, mas é uma fase desafiadora. Porque são muitas mudanças. Mudanças no corpo, hormonais, saindo de criança para chegar o jovem que tem que tomar decisões, o que é que eu vou fazer da vida, eu vou enfrentar mercado de trabalho, relacionamento. Sim. Então é uma confusão aí nesse meio de campo, no adolescente. Então é uma fase linda, mas tem que ser muito bem orientada. É fio da navalha, né? A pessoa tá... É um momento tênue, assim, que ela está vivendo, ela pode pender para um lado ou para o outro e tudo dá errado ou tudo dá certo, né? Pois é. E aí vem uma pressão muito grande sobre esse adolescente. Porque esse adolescente ele tem que dar certo. Parece que o pai nunca foi adolescente e não lembra, né? De que passou também por esses desafios. E parece que tudo deu certo para ele também, né? Ele não teve problema. Foi fácil tomar decisões, né? E não é assim. É verdade. Então esse adolescente ele acaba sofrendo muito com isso. Aí nós percebemos adolescentes adoecidos, sem dormir direito. Nós percebemos adolescentes com mau rendimento na escola, porque a preocupação, o que deveria levar ele a estudar mais e se dedicar, ele não consegue, porque a mente dele está cheia de preocupação, de inquietações, né? Aí chega uma irritabilidade, chega uma agressividade, daqui a pouco esse adolescente está se automutilando. Porque nem sempre a automutilação em adolescente é depressão. Às vezes é por conta da pressão que ele está sofrendo e ele quer se livrar daquilo de alguma maneira, porque aquela pressão causa dor na alma. E só sabe quem passa. Então eles me dizem assim, deixa eu cortar aqui fora, que é mais fácil essa dor de suportar do que a que está aqui. Olha só. Então, essa é a proposta dele quando ele se automutila. Necessariamente ele não está pensando em tirar a vida, sabe? Sim. Ele está dizendo assim, eu quero transferir a dor, eu quero trocar essa dor que eu não estou suportando. E aquela dor absurda de um corte ainda é menor do que a dor que ele está sentindo dentro dele. Momentaneamente ela acaba aplacando a dor interna, né? Aquela diminui, depois é tanto que ele faz de novo, porque a pressão chega de novo. Olha e cada vez vai aprofundando mais. Então, a ansiedade, quando vem aí na criança, no adolescente, vem de diversos fatores, principalmente por essa pressão que o adulto hoje ele enfrenta, que o mundo hoje passa, e as nossas crianças já estão inseridas nesse mundo aí, que, meu Deus, chegue aqui, porque é muita pressão num povinho pequeno, sem necessidade, para tomar decisões, porque não que tem que entrar na escola tal. Não, tem que entrar na escola que ele dá conta e que ele tem que ter bem-estar. Porque não adianta eu colocar meu filho para fazer um vestibulinho, entrar na escola X, aí meu filho está adoecido. Aí meu filho não consegue dormir à noite, meu filho não consegue relaxar, meu filho está tendo que tomar medicação para ansiedade. Uma criança com 10 anos tomando medicação. E esses problemas vão estourar cada vez de uma forma mais intensa mais adiante, né? Mais adiante. Na idade adulta, então, aí é que... Com certeza. Já que essa nossa base ela é tão importante para a nossa formação, né? E aí essa formação já está sendo toda complicada, toda perturbada. Que adulto que essa criança vai se tornar? Pois é. E aí quando nós olhamos para a dinâmica familiar, às vezes os pais eles passam essa pressão do adulto para a criança. Então, vê o pai e a mãe preocupado com o financeiro, com o emprego, com... A criança, ela vê isso tudo, ela absorve. Ela não tem filtro para entender que aquele é um problema do pai e da mãe que ela não tem que se envolver. Ela absorve. Então, ela já cresce numa preocupação, numa ansiedade. Às vezes é capaz até se sentir culpada daquilo, né? Sim. Se esse pai estiver comentando aí sobre o valor que paga no colégio dessa criança, no fardamento dela, já vai trazendo um peso para aquela criança. Peso. É um assunto que não deveria ser discutido diante dela. Não. Aí aquela criança já olha e diz assim, eu tenho que dar certo na vida. Eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Eu tenho que dar certo. Aí essa criança chegou na adolescência e disse assim, eu tenho que ganhar dinheiro para ajudar meus pais, eu tenho que trabalhar. E ela começa numa preocupação descabida para a idade, não é para ela. Verdade. Joeli, qual que é o tratamento para essa ansiedade? O tratamento para a ansiedade se faz com a terapia
Principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu atendo, mas não é que eu estou puxando sardinha para o meu lado. Não é isso. Não, mas realmente é porque ela é uma abordagem fora de série. Né? Porque nós precisamos fazer a interpretação correta das coisas. TCC, né? Como as pessoas falam. Né? É a terapia cognitivo-comportamental. Nós trabalhamos cognição, pensamento, emoção, as vontades, junto com o comportamento. Então, esse indivíduo ele vai, primeiro, identificar o que ele tem, por que é que eu estou ansioso, vamos agora trabalhar esse pensamento, essa cognição. E agora vamos nos comportar de forma diferente. A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha isso. Porque a interpretação que cada indivíduo faz diante de um evento que acontece é que muda toda a situação. O evento pode ser igual para todo mundo, mas cada um interpreta de uma maneira. Ele pode desenvolver uma tremenda ansiedade diante daquela situação que para outra pessoa aquilo passou batido. É neutro, natural, não mexe com o emocional dele, porque ele fica tranquilo com aquilo. Então, a terapia ela ajuda. E em alguns casos precisa de medicação. Também. Tanto quanto a depressão. Sim. Porque a ansiedade, geralmente, ela evolui e aí vem as comorbidades. Vem o ataque do pânico, a síndrome do pânico, né? E aí vai crescendo. Às vezes a ansiedade está junto com depressão. Nós temos pacientes comórbidos, né? Que é o que a gente chama. Depressão e ansiedade junto. Às vezes um vem o primeiro, depois desenvolveu o outro. Que combo, hein? Que desafio. Meu Deus, né? Meu Deus. Aí vai juntando algumas outras coisas. Parece que são assim, oportunistas, sabe? E vai chegando e vai juntando. Aquela pessoa já tem uma situação delicada, vão chegando outras. Aí a gente vem para a Bíblia de novo que diz que um abismo chama outro abismo. É isso mesmo. Por isso que tem que tratar o quanto antes. Para quê? Para que essa pessoa entenda. Eu preciso me preocupar com amanhã, por quê? Não posso fazer nada. O que eu tenho que fazer é cuidar do hoje. O meu hoje, ele vai conduzir o meu amanhã. E o meu hoje é conduzido pelo meu ontem. Então eu digo assim, eu preciso fazer as pazes com o meu passado. Por quê? Porque o meu passado, ele está interferindo hoje. Se eu arrumo o meu passado, meu hoje é muito melhor. Certo. Se o meu hoje é muito melhor, o meu amanhã será excelente. Por quê? Porque ele vai ser fruto das minhas atitudes hoje. Sim. Se eu não cuidar das minhas atitudes de hoje, amanhã eu tenho um prejuízo. Então eu preciso... Aí sem querer ser chato, aquilo que eu plantar eu vou colher. É isso. Ou seja, tudo tem Bíblia, né? Tudo tem Bíblia. Tem. Meu Aquilo Deus. que você semear, você vai colher. Né? A gente não escolhe. O plantio é hoje, a colheita é amanhã. Vai chegar. A conta chega para todo mundo. Verdade. Então eu preciso fazer boas escolhas hoje. Até o tratamento é uma escolha. Agora a gente pensa assim, como é que eu posso evitar a ansiedade na minha vida? Boa. Eu ia te pedir como se fossem dicas agora para as pessoas. Né? É isso aí. Vamos lá. A gente precisa primeiro cuidar de quem nós somos. Atividade física. Quando a gente fala de tratamento, terapia, psiquiatra com medicação, tá? Sim. Terapia com psicólogo e atividade física. Qualquer coisa que essa pessoa gostar. Uma caminhada, um pilates, uma natação, fica à vontade. Isso precisa fazer parte. Por quê? Porque a atividade física, ela naturalmente eleva a produção de serotonina. Aquilo que entra em baixa quando nós estamos ansiosos. Entendi. Esse é um ponto. Alimentação. Evitar alimentos mais ricos em carboidratos, os doces, por exemplo. Né? Então, principalmente com criança. Porque a criança já está acelerada, a mente é acelerada por conta das preocupações. E aí o doce faz o quê? Vira Tais. Aquele desenho animado que, né, destrói tudo. Então, demônio da Tasmânia. Evita essas coisas. Tá? Além disso, olhar sempre o seguinte. Eu não posso controlar meu amanhã, mas eu posso interferir no meu amanhã cuidando do meu hoje. Então eu vou cuidar do meu hoje. O que é que eu posso fazer no meu hoje? O meu hoje precisa ser planejado. Tem muita gente que tem ansiedade porque não se planeja com relação ao futuro. Futuro é para a gente planejar. Pode dar certo e pode não dar, mas ele está planejado. Sim. E eu planejo hoje. Meu hoje tem que estar na agenda, no esquema. Senão, daqui a pouco, eu estou com muita coisa para fazer, não sei o que tenho que fazer, olho para a gente, não sei nem para onde começar, porque faltou planejamento lá atrás. O planejamento, ele ajuda a gente a evitar, ele ajuda a gente a sair da ansiedade. Ou entrar na ansiedade. Porque eu coloco as prioridades. O que é que eu tenho para fazer, o que eu não posso fazer. Isso aqui não cabe na minha agenda hoje. Porque se entrar na minha agenda hoje, me aperta,
E se me aperta, eu já não vou fazer bem feito. E aí a gente vem com preocupação, aí vem com mal-estar por conta daquilo. Planejar a vida. Né? O futuro ele pode ser planejado. Isso não quer dizer que vai dar certo, mas que você tem um sonho. Né? Sim. Então, por exemplo, quando nós fazemos o projeto de vida agora, né? O que é isso? Planejamento. Mas nós apresentamos esse planejamento para quem? Para aquele que nos fez. Porque é Ele que cuida do amanhã. Então a Bíblia diz: consagre os seus planos ao Senhor e Ele fará com que dê certo. Salomão fala isso. Isso. Então eu Provérbios 16:3. É isso aí. Eu pego os meus planos, apresento para Deus e digo: Deus está aqui na tua mão. Se for da tua vontade, se for o melhor do Senhor para a minha vida, eu quero. Se não for, manda embora. Porque se for para trazer problema, eu não quero. Então, tudo isso, esse planejamento, faz com que a ansiedade ela vá embora. E a gente planejar o nosso dia, planejar a nossa semana, o nosso mês, isso é importante. Não dá... lazer também, uma coisa boa, né? Isso faz parte. Às vezes a gente está tão preocupado em trabalhar e preocupações, e eu tenho que dar conta, e o momento do descanso foi para onde? Verdade. Tem muita gente sofrendo de ansiedade hoje porque ela tem só obrigação. É a famosa frase: eu tenho que. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que dar certo, eu tenho que. E é o momento do prazer. Esse é o tem que, né? Mas quando ela diz não tenho, aí já é outra história. Não tenho tempo. Não tenho condições. É verdade. É verdade. Vai complicando. Ela precisa do lazer. O lazer é a parte que traz pra gente prazer. Nós precisamos disso. Existe o senso da recompensa para todo ser humano. Nós precisamos ser recompensados todos os dias por coisas pequenas, tá? Sim. Porque isso faz bem. Isso diz assim: poxa, olha que dia bacana. Eu tive estresse, tive problema, mas isso aqui deu certo na minha vida. É recompensa. É de você olhar e dizer assim: deu certo, que bom. Então, precisamos do lazer no nosso dia a dia, na nossa semana? Sim, é necessário. Trabalhe muito, mas tenha férias. Verdade. Descanse. Joeli, para variar, de novo. Meu pai. A gente estourou o nosso tempo, mas obviamente por um bom motivo. Tão bom a gente poder tratar sobre coisas que a gente entende que vai estar ajudando as pessoas, né? E hoje eu gostaria que você encerrasse o nosso programa fazendo uma oração por todos aqueles que estão nos acompanhando agora, tá bom? Amém. Tem gente te olhando ali nesse momento. Coisa e boa. que elas possam receber a sua oração. Amém. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Meu Pai, eu sei que o Senhor é o Pai de bondade, o Senhor é Deus de amor, o Senhor é aquele que cuida da nossa vida e o Senhor cuida do nosso amanhã. O nosso amanhã está na tua mão. Amém. Não adianta a gente se preocupar com nada, porque a gente não pode mudar nada. Está tudo no teu controle. E o Senhor não perdeu o controle de nada. Amém. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja aquietando a alma daquele que está aflito, daquele que está angustiado, daquele que tem preocupações que ele mesmo não pode, Pai, resolver, mas o Senhor pode. Ensina-nos a descansar em Ti. Amém. Ensina-nos a lançar sobre Ti toda a nossa preocupação, porque o Senhor está cuidando da nossa vida. Amém. Nos ensina, Senhor, a olhar para o Senhor, porque o Senhor é que traz para a nossa vida alívio, paz, tranquilidade. Amém. Nos ajude a viver o nosso hoje da melhor maneira, para que o nosso amanhã também seja diferente. Guarda a nossa vida, guarda a nossa mente. Tira toda a preocupação, toda a angústia, todo o medo que vem junto com a ansiedade, que faz a gente querer fugir das situações. É verdade, meu Deus. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que haja equilíbrio sobre os pensamentos daqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Porque só o Senhor, que é o Deus de paz, que traga essa paz sobre a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo, traz o alívio sobre eles. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Joeli, muito obrigado. Eu que Deus te agradeço. abençoe e Deus continue te usando. Amém. Dessas diversas formas de abençoar a vida das pessoas. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe. Gente, estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.